E lá vamos nós para mais um manhuar brabo, simplificando tudo e mais um bocadinho. Basicamente, nosso prota vive num mundo onde uma penca de gente tem habilidades extraordinárias. Só ele era o lascado que não tinha nada. Agora vocês devem estar pensando da onde ele vai tirar seus poderes apelões, né? E não, ele não vai comer cabelo de ninguém, nem dedo, muito menos o pai dele. Mas por algum motivo, mesmo ele não tendo habilidade nenhuma, consegue bater nos bichos fortes. Estranho isso aí. E mais, ele é amigo da mina mais overpower da escola, que aliás, no passado, quando ela era uma valentona, deu uma pisa de tirar o couro nele. Contudo, ele meteu um discurso no jutsu nela, e ela mudou, e com isso viraram melhores amigos. E agora ela é a brabona da escola que ninguém é doido pra se aproximar, tirando seu único amigo, que pelo roteiro é o cara mais fraco da escola, e ela o protege quando pode. E agora, será que ela protege ele só por ele ser fraco? Ou será que ela gosta dele, hein? E ele também? Será que vai deixar de ser o fracote da escola? Opa, mas antes, se estiverem gostando, se inscrevam, e se quiserem episódio 2, só faço só se o vídeo passar de 200 likes. E é isso, bora pro vídeo. Apresentando os personagens temos nosso prota que apanha mais do que saco de pancadas. John, é sério, o que esse maluco apanha não é brincadeira, vocês vão ver. E como eu sou mal, lá vai spoiler kkk, ele mais pra frente vai se tornar esse brabão aí ó, brabo. E logicamente, os que batiam nele agora irão sofrer kkk. Aproveitando, também vou falar um pouco da Sera, que é Serafina na verdade, ela é a mina overpower que eu falei, que todo mundo que tem juízo morre de medo. Tá, bora lá. E já começamos com o nosso protagonista cabelo de boi lambido, pedindo pra ir tirar água do joelho, e já chegando ao seu destino, que era o banheiro, o maluco já aparece atravessando uma parede, e outro mais doido ainda, dizendo que iria quebrar ele no pau, só por causa que ele tinha quebrado sua caneta nova kkk. Ver lá se isso é motivo pra brigar na escola, meu irmão. E enquanto o pau fechava entre eles, meu irmão rolou até um ramê e dar no pé dali, indo caçar outro banheiro. E chegando no outro banheiro já tinha outra treta rolando também. Mas ao invés dele sair fora, deu a louca no nosso cabelo lambido. Bora! Hora do show, porra! E ele acaba dando uma ombrada no valentão. E quando o valentão caça qual foi o carro que tinha batido nele, avista que era o John. Isso mesmo, logo o John, o bicho mais sacaneado da escola, conhecido por todos como Lisiado. Como é que é? Lisiado, galera, é a mesma coisa que estarem chamando ele de defeituoso. E o valentão, sabendo disso, que ele era um lisiado, vai com tudo pra cima dele. Ah, vou te matar. Mas não esperava tomar uma na cara kkk. Não satisfeito, ativa sua skill e vai de novo. E acaba com o nosso prota jogando o valentão da janela da escola kkk. Só lembrando que ele não usou nenhuma habilidade pra peitar o valentão. Agora bora apreciar Séria matando aula. Uma deusa, meu irmão. E nosso prota já tava na enfermaria da escola, com um braço quebrado. E o médico, com cara de quem não dorme, dá um líquido verde estranho e suspeito, que o faz se curar instantaneamente. Mas quando ele já ia se escafeder, o médico proíbe de sair até que esteja 100% recuperado. Opa, nossa deusa continuava matando aula, até que John manda uma mensagem pedindo por socorro. Socorro! E ela vai ver qual era do bagulho. E quando chega na enfermaria, o bonitão fala que queria sua companhia pelas próximas 3 horas. Esse era o tempo que o médico não deixaria ele sair. E, olhem isso, tô achando meloso esse negócio dela botar as pernas dela em cima das dele. Que nojo. De repente eles escutam um estrondo não sei aonde, e o médico corre pra ver o que inferno tava rolando dessa vez nessa escola de lunáticos. E claro, eles aproveitam que ele saiu pra darem o fora dali. E, olhem o valentão que nosso prota jogou pela janela, ele tava só ódio kkk, dizendo que na próxima vez que ver aquele lisiado inútil, iria esfolá-lo vivo. E, o tal lisiado inútil tava bem ali do lado dele, só na manha pegando vitamina D. E rapidamente ele corre pra espancá-lo. E vocês estão vendo esse olhar confiante e debochado dele? Isso é porque logo atrás dele nossa deusa Serafina só observava o que estava rolando. Vai morrer! Então ela fala pra ele largá-lo. Mas então ele resolve desafiar a morte, e não largou o lisiado inútil, mesmo ele se tremendo até a alma kkk. Não passa nem uma filepa de vento. E não deu em outra, levou só um soquinho dela, e foi parar longe, e não contente com isso ele foi de novo desafiar a morte certa. Devo dizer que esse cara tem coragem, meu irmão. Tem aquele ditado, né, onde diz que os medrosos vivem mais que os corajosos, né? E depois de solar o coitado, ela pergunta para onde ele gostaria de ir, e ele recomenda irem tomar umas bebidas, lembrando que eram para eles estarem na sala de aula numa hora dessas kkk. Não, tem que estudar. Que porra de estudar? Já no café,
Tava passando algo interessante na TV, uma reportagem dizendo que uma tal Jinder tava assassinando heróis de classe alta pelas ruas. E por causa disso estavam tendo uma conversa um tanto filosófica. Ele falava que morrer sendo um herói era uma grande honra. Já ela fala que não adiantava de nada querer ser um herói. Se não for forte o suficiente, vai só estar caminhando pra morte certa. E lá vem flashback de quando ele entrou na escola. Uma cobrinha veio querendo ser amiga dele, mas quando ela pergunta qual era a sua habilidade, e ele responde que não tinha nenhuma. No mesmo segundo ela muda, se afasta dele e ainda o chama de nojento. E foi assim que começaram a perturbá-lo. E um dia, quando estava encurralado por dois idiotas, ele pede ajuda a Serafina, que simplesmente o ignora. Te vira. Calma que depois eu continuo essa história. 2 horas da tarde, meu irmão, Séria liga pro malandro, que ainda estava dormindo, perguntando se queria ir com ela no shopping. E o doido fala que não, porque ainda iria limpar a casa e tudo mais, mas já estando na porta dele, diz que se esse fosse o problema, ela também ajudava na limpeza. Mas o interessante é que quando ele abre a porta, a casa já estava brilhando de limpo, e tinha um livro misterioso na mesa chamado de Uno Ordinário, que provavelmente ele estava lendo, eu acho. E pulamos pro shopping, e pelas minhas experiências com animes, isso é um encontro, eu acho, sei lá. Agora eles chegam numa barraquinha suspeita, com um cara suspeito que avaliava as habilidades das pessoas. E a deusa tem a sua lida. Tava nível 8, brabona, e ganha como brinde um prêmio suspeito. E quando o avaliador suspeito ia avaliar a do nosso prota, o malandro tira sua mão suspeitamente muito rápido. Parecia que tava se saindo de perto de um morador de rua kkk. Suspeito esse prota, hein? E quando eles saem da barraquinha, o avaliador suspeito acaba dando um sorriso muito suspeito. Essa cena toda é uma suspeitaria doida kkk. E na volta pra casa eles estavam sendo seguidos. E o engraçado é que ela é a toda-poderosa não notou isso. Quem notou foi o lisiado inútil. Então ele pega na mão dela e saem correndo. Mas o roteiro manda o prota parar e jogar uma camisa. E olhem isso, meu irmão, a camisa não caiu, foi ali levitando, como se ele tivesse pegado o homem invisível. E meu amigo, na hora em que Sera ver essa estranheza, ela literalmente para o tempo e meteu um puta chute em quem seja lá que estava invisível ali. E quando o tempo volta ao normal, o lisiado fica sem entender nada de nada, então ela só fala para darem o fora dali rapidamente. E acabam indo para a casa do lisiado. E vou parar por aqui. Se lembrem que Ep 2 só com 200 likes. E próximo episódio iremos ver ela pedindo o livro Uno Ordinário para ele. E por causa disso acaba levando uma suspensão da escola. Esse livro é interessante e polêmico, tanto que é o nome da obra kkk. E continuaremos aquele flashback de quando Serafina se recusou a ajudar o lisiado, que aliás ele nem precisou muito. Tchau. E deem like.